Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Referência Especial para Estudo e Prática, parte 1. Boa noite. Na carta mensal de outubro de 1961, existe uma lista de passagens específicas cujo conhecimento é absolutamente necessário para os estudantes e praticantes do caminho infinito. E a razão é essa: existem muitas abordagens metafísicas e espirituais à vida. Cada uma dessas mensagens é boa quando reveladas através de pessoas seriamente dedicadas ao trabalho espiritual. Entretanto, existem uma porção de abordagens que não apresentam essa integridade e não têm valor real algum porque não vieram através da consciência daqueles que estão preparados para receber essas mensagens. E por essa razão, cada indivíduo deve ser capaz de ir dentro de si mesmo para encontrar a mensagem. Não apenas para encontrar uma mensagem íntegra, mas também para encontrar a mensagem adequada ao seu próprio estado de consciência. Cada mensagem não é para todas as pessoas. Eu realmente não acredito que qualquer mensagem seja para todas as pessoas. Pelo menos até aqui, na história do mundo, nunca surgiu uma mensagem que seja adequada para todas as pessoas. E a razão é que nós estamos em diferentes estados e estágios de consciências. Nós evoluímos diferentemente. Na verdade, podemos descobrir que a mensagem que buscamos inicialmente deve ser depois abandonada por uma outra que possa expandir ainda mais nossa consciência da verdade. Por essa razão, cada estudante deve considerar muito seriamente antes de tomar uma decisão final de seguir um caminho em particular. Não existe mal algum e existe uma porção de benefícios em usufruir da liberdade que temos nos países livres. Liberdade de discurso, liberdade de imprensa, liberdade religiosa. E devemos usufruir dessa liberdade para procurar nosso ensinamento. Quer sejamos guiados à Igreja da Unidade, ou à ciência cristã, ou à nova era, ou o caminho infinito, ou qualquer um dos ensinamentos orientais, ou qualquer outra religião ou igreja ou ensinamento, é nosso direito investigar. É nosso direito ler e obter informação. E à medida em que fazemos isso, descobrimos diferentes professores, diferentes movimentos. E precisamos seguir completamente nosso sentimento interior para sermos guiados àquele ensinamento que é para nós. Quando sentimos realmente a integridade de um deles, então devemos abandonar todos os outros, porque os princípios de cada ensinamento são diferentes e qualquer pessoa que tenta montar 2 cavalos numa mesma corrida vai criar problemas, vai gerar confusão. Não existe forma de estudar e praticar os princípios de um ensinamento
e ao mesmo tempo tentar estudar e praticar um outro ensinamento. Porém, lembrem que eu disse que isso não deve nos limitar em nossa leitura ou na nossa participação em aulas ou em grupos de estudo. Precisamos fazer tudo isso. Analisar vários ensinamentos, até que cheguemos à realização de que encontramos o ensinamento que queremos seguir. E você é totalmente livre para escolher qualquer ensinamento. Agora, se o caminho infinito for aprovado para ser sua mensagem, nossa citação para seu estudo está no capítulo O Novo Horizonte do livro O Caminho Infinito. Nesse capítulo, vai encontrar os princípios básicos que fundamentam esse ensinamento e o difere completamente dos outros. Então, entenderá porque outros métodos de cura não poderão ser misturados com esse. Verá que em nosso trabalho não é necessário saber o nome do paciente, não é necessário saber o nome da doença, não é nem mesmo necessário saber se é um problema de doença ou um problema nos negócios. Descobrirá que todos os princípios necessários para o desenvolvimento da consciência de cura dessas condições ilusórias são encontrados no capítulo Um Novo Horizonte, no livro O Caminho Infinito, e também no capítulo Proteção, nas Cartas do Caminho Infinito, de 1955. Ali encontrará o princípio de um único poder, o princípio da impersonalização, o princípio da total ausência de poder do mal. Verá o mal como nada, ilusão, pura criação da mente. E todo o trabalho de cura, o Ministério da Cura, no que se aplica a desordens de natureza física ou mental, estão explicados nesses 2 capítulos. Além disso, o capítulo Proteção traz um ponto que é ainda mais valioso do que o princípio da cura, porque a maior parte dele trata de como prevenir as condições que depois precisarão ser curadas. Deixe-me explicar-lhes esse ponto. Qualquer coisa de caráter negativo que nos acontece, quer seja doença, acidente, perda, discórdia nos relacionamentos humanos, qualquer coisa dessa natureza acontece somente no grau em que não aprendemos o princípio do trabalho de proteção. Em outras palavras, não temos que ficar doentes, não temos que ter problemas familiares ou problemas entre empregado e patrão, não temos que ter acidentes para só então realizar um tratamento. Precisamos saber constantemente, estar constantemente conscientes de que não existe lei alguma decretando que devemos ter essas coisas. Tudo isso precisa ser eliminado de nossa consciência através de um trabalho de proteção. Deus não decretou nenhuma dessas coisas. Certamente não decretou mal algum. Portanto, esteja certo de que quando isso nos acontece, representa nossa ignorância sobre como prevenir tudo isso. Porque toda discórdia pode ser prevenida, nenhuma precisa acontecer ao estudante do caminho espiritual. 1.000 podem cair à sua esquerda e 10.000 à sua direita, mas mal algum pode chegar ao seu lugar secreto se você conhecer
o princípio de proteção. Esse princípio está explicado muito claramente no capítulo Proteção, que me foi revelado um dia. Foi como se um desdobramento que surgiu numa manhã enquanto estava no hotel. Então pulei da cama e corri para a escrivaninha e ele escreveu a si mesmo. Provavelmente porque por muitos anos estive praticando tudo isso virtualmente, mas nunca o havia escrito. Entretanto, naquele dia, simplesmente surgiu em minha mente em sua forma completa. Naturalmente, a fonte de nossas dificuldades é a crença universal em dois poderes. E, se nos levantarmos pela manhã e sairmos para nossos negócios, sem termos tido esse período de 5 ou 10 minutos de trabalho de proteção, estamos simplesmente indo ao encontro de qualquer circunstância ou condição que surgirem à nossa frente. Enquanto que, se estivermos certos de começar nossos dias na realização de que esse é o dia que fez o Senhor, esse é o dia de Deus, Deus fez esse dia, Deus governa esse dia, Deus é a lei sobre esse dia. E porque Deus é infinito e onipotente, não existem poderes maléficos, não existem leis do mal ou leis destrutivas, não existem leis materiais e mentais na presença de Deus. Em tua presença existe realização, realização da harmonia e paz. E tua presença está aqui aonde estou, porque tu és onipresença. Se subir ao céu, estou na presença de Deus. Se fizer minha cama no inferno, estou na presença de Deus. Se andar pelo vale da sombra da morte, estou na presença de Deus, porque Deus é onipresença e Deus é onipotência. Portanto, não existe poder algum para operar contra Deus ou contra seu Filho, que eu sou. Precisamos apenas separar uns poucos minutos todos os dias para termos essa realização clara de Deus como onipotência, onisciência, onipresença. Então, podemos dizer: sua presença vai adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos. Ele vai adiante de mim para preparar mansões para mim. Eu vivo, me movo e tenho meu ser nesse dia, em seu dia, no dia de Deus, um dia espiritual. Eu vivo, me movo e tenho meu ser debaixo da graça de Deus, ao lado do qual não existe outro poder algum. Agora você vê, esse tipo de trabalho muda completamente seu dia, muda o seu relacionamento com cada pessoa com a qual entra em contato. E assim é que, entre esses dois capítulos, O Novo Horizonte, no livro Caminho Infinito, e Proteção, nas Cartas do Caminho Infinito de 1955, você realmente tem as bases para mudar sua vida inteira. Agora, em Vivendo o Caminho Infinito, temos o capítulo Deus é Um. Nesse capítulo, você tem um tratamento completo de unidade. E se alguma vez durante o dia puder ler esse capítulo, vai descobrir a si mesmo
vivendo nessa atmosfera ou consciência de unidade. E poderá perceber, compreender que dualidade não tem mais chance de entrar em sua consciência para fazer coisa alguma contra você. Nas Cartas do Caminho Infinito de 1958, você encontra o capítulo Quebre os grilhões que o acorrentam. E aqui novamente você tem uma lição completa sobre a natureza do mesmerismo, do hipnotismo, das crenças universais e como quebrá-las. Nas cartas de 1961, você tem a contemplação faz a testemunha. Isso é, você testemunha aquilo que contempla. E ali você tem uma lição completa sobre contemplação, sobre como contemplar, como realmente realizar uma meditação contemplativa. Quando entra num programa desse tipo, ao final do mesmo, você está totalmente imerso na atmosfera desse artigo. Agora, na introdução de Praticando a Presença, você tem um dos capítulos mais poderosos de toda a nossa literatura. Ele explica a razão para praticar a presença, como praticar a presença e a função de praticar a presença. E você vê, qualquer coisa que entre em nossas vidas precisa vir através de nossas consciências. Isso significa através do nosso conhecimento ou de nossa ignorância. Aquilo de que somos ignorantes não pode nos beneficiar em nossa experiência. Qualquer verdade que saibamos nos ajuda a nos libertar. E assim é que o Caminho Infinito realmente reintroduziu no mundo ocidental a real experiência da meditação e da prática da presença de Deus. Porém, nada disso é novo. Não inventei nada disso. Tudo isso me foi dado através de uma experiência interior, através de uma revelação interior. E me foi revelado também como isso funcionou através dos místicos do mundo, na experiência daqueles que receberam essa mesma revelação. E em minha experiência, rapidamente aprendi que, na proporção em que praticava a presença de Deus, nessa proporção eu vivia, me movia e tinha o meu ser nessa atmosfera de Deus. E o pensamento do mundo não a penetrava. Os medos do mundo, os ódios do mundo, as discórdias, as desonestidades do mundo, nada disso chegava a mim, porque eu estava habitando na palavra, habitando em Deus, conscientemente vendo Deus habitando em mim. Tudo isso é um ato de sua consciência. Você precisa realizá-lo, precisa compreender por que e como acontece. E isso muda a sua vida, porque compreende o que o mestre quis dizer quando afirmou: meu reino não é desse mundo. Bem, se você continuar a viver nesse mundo, se dormir, se levantar pela manhã, tomar café e ir trabalhar, você está vivendo nesse mundo e terá algumas das coisas boas desse mundo e algumas das coisas ruins. Você precisa sair desse mundo e ser separado através de um ato de sua própria consciência. E a questão que surge é: como? E o Caminho Infinito nos dá pelo menos duas respostas. Através da prática da presença de Deus e depois através da meditação.
Assim, essa introdução em praticar a presença vale pelo livro inteiro, porque sem essa introdução você dificilmente pode entender a natureza e a razão de todo o conteúdo do livro. E nesse mesmo livro, e no livro A Arte de Curar pelo Espírito, temos um capítulo intitulado Relacionamento de Unidade. Agora, esses capítulos se aplicam a relacionamentos humanos e como superar as discórdias nos relacionamentos humanos e como trazer a harmonia para nossos relacionamentos. Não existe nenhum abracadabra que fará você viver feliz com sua família ou em seus negócios ou lá fora no mundo. Existe uma transformação que precisa acontecer em sua consciência. E a primeira pergunta que surge é: e a outra pessoa? E você aprende aqui que não existe a outra pessoa. Se está existindo discórdia, não culpe a outra pessoa. A culpa não é do outro, mas sua. Você é aquele que determina não apenas como deve ser seu relacionamento com esse mundo, mas como o relacionamento desse mundo será com você. Porém, precisa fazer isso através de uma prática consciente. Agora, não apenas tive a oportunidade de provar isso em minha experiência, na minha vida familiar, não apenas tive a oportunidade de testemunhar isso com milhares de estudantes, mas tive a oportunidade de experienciar isso no meu trabalho junto às indústrias, junto às pessoas que trabalham para o governo e em muitas outras oportunidades. E posso lhes assegurar que transformamos a natureza de nosso relacionamento com aqueles em torno de nós e o relacionamento dele conosco através dessa prática. Um dos pontos importantes desse trabalho é que nós acreditamos que existem pessoas boas e pessoas más, pessoas racionais e pessoas irracionais, pessoas justas e pessoas injustas, pessoas misericordiosas e não misericordiosas. E porque aceitamos essa crença universal, nós a demonstramos. Agora, isso não é verdade. Não existem pessoas injustas, maldosas ou grosseiras. E também não existem pessoas justas, bondosas ou delicadas. Uma vez que começar a entender esses capítulos, compreenderá que você não deve ousar chamar pessoa alguma boa. Jesus disse: "Por que me chamas bom? Existe somente um bom, o Pai que está nos céus." Portanto, quando paro de chamar de bom e compreendo que Deus constitui sua bondade, quando eu paro de o chamar de bom e compreendo que Deus constitui sua bondade, tenho impersonalizado o bem tão completamente que todo mundo me trata com bondade. Não porque acredito que as pessoas são bondosas para comigo, mas porque compreendo que Deus é bom para mim através dela, através delas e através de você. Deus é amor e Deus é o amor que flui através de você e de toda a humanidade. E quando não olho para você em busca de amor, mas olho para Deus, você expressa amor para mim. Quando não olho para você em busca de suprimento, mas olho para Deus, você e todas as pessoas no mundo começam a partilhar o suprimento. E isso funciona das duas formas.
Se você olha para um indivíduo em busca do bem, você pode até conseguir por um certo tempo, porém, muito frequentemente, ficará desapontado. Mas se puder entender o princípio que foi revelado pelo Mestre e dizer: ó, não é você quem é bom, é a bondade de Deus que está brilhando através de você. E você logo descobrirá que isso é verdade. Você descobrirá que não deve esperar gratidão de pessoa alguma. Não deve esperar justiça de pessoa alguma. Mesmo que tenha que ir à corte, não deve buscar justiça em juiz algum ou jurado algum. Deve deixar que seu advogado cuide dos detalhes. Mas não pense que ele vai encontrar o juiz certo ou o jurado certo. Permaneça separado de tudo isso e compreenda que não está esperando justiça de homem algum, cuja respiração está no próprio nariz. Você obterá sua justiça de Deus. Então, você não se preocupa com quem está sentado no banco ou quem faz parte do jurado. Algo irá acontecer e a justiça será feita. E assim é que também não mais chama pessoa alguma má, porque se estudou corretamente os capítulos do Novo Horizonte e Proteção, saberá que o mal é uma qualidade impessoal e não pertence ao homem. E nunca mais acusará pessoa alguma por ser injusta, ingrata ou não amorosa, porque essas não são qualidades do homem, da mesma forma que o bem não é uma qualidade do homem. Essas são qualidades impessoais, crenças universais, absorvidas. São frutos do condicionamento. E por seu reconhecimento disso, e por separá-las do homem, de repente, descobrirá as qualidades de Deus sendo expressas através do homem. Assim, simplesmente nessas passagens, você tem estudado esses importantes princípios o suficiente para governar os principais aspectos de sua vida. Então, naturalmente, uma mudança acontece em sua consciência. E se gostaria de experimentar, lhe direi como. Separe um período de 2 dias. Organize seu tempo de forma que tenha 6 horas em um dia e 6 horas no outro dia, para estar completamente livre para si mesmo. E estude todas essas referências em um dia. Provavelmente levará 5 ou 6 horas. Leia esses capítulos vagarosamente. E então, tente no segundo dia novamente e veja se não foi levantado acima do peso da mortalidade. Veja se não foi liberto, mesmo que numa pequena medida. Através dessa experiência, saberá que se estudar 1 ou 2 desses capítulos todos os dias por 2 ou 3 anos, terá preenchido a si mesmo tão completamente com esses princípios que os mesmos terão modificado sua consciência de uma forma tão ampla que poderá olhar para trás e dizer: não sou a mesma pessoa que era há 1 ano ou 2 anos atrás. Se essas sementes da verdade forem plantadas em sua consciência, é inevitável que brotem e façam surgir em você uma consciência completamente nova. Uma das primeiras coisas que notará é que o medo diminuirá e muito rapidamente vai descobrir que está livre do medo de guerras ou bombas,
medo da morte, medo de doenças, você verá que o medo desaparecerá rapidamente. Uma vez que tenha passado algum tempo purificando sua mente desse hipnotismo universal, esses são os efeitos que essas passagens terão sobre você. E assim, preparamos uma página com todas essas referências e tem uma cópia sobre a mesa para cada um de vocês. E somos gratos aos estudantes que nos ajudaram a preparar esse material e que também se colocaram à disposição para prepará-los para a meditação. Agora, meditação não é uma coisa fácil. Se fosse, o mundo inteiro estaria meditando. Mas aqueles que aprenderam a meditar se despediram de 80 ou 90% dos problemas do mundo. Esses males não mais chegam ao seu lugar secreto. Porém, porque não é fácil meditar, muitos tentaram e muitos desistiram. Entretanto, uma vez que habite nessas passagens em particular, logo descobrirá que pode se sentar tranquilamente e meditar. E vou ilustrar a razão para vocês. Vamos fechar nossos olhos por um momento e vamos pensar sobre umas poucas passagens das Escrituras. Aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ele realiza tudo aquilo que me é dado fazer. Ele aperfeiçoa tudo que se refere a mim. Ele vai adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos. Ele diz: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Agora, deixe essas passagens entrarem em sua mente. Não necessariamente nessa ordem, em qualquer ordem. E não necessariamente essas passagens, mas qualquer coisa nesse sentido que chegue à sua mente e que tenha a palavra Ele. Ele realiza. O Pai dentro de mim, Ele realiza o trabalho. Ou eu, o Espírito de Deus em mim, eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Eu estarei contigo até o final do mundo. Para onde poderei fugir do teu espírito? No céu tu estás comigo, no inferno tu estás comigo. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele realiza, ele aperfeiçoa, ele vai adiante de mim. Ele nunca me deixará, nunca me abandonará. Não pode perceber, nesse exato momento, um sentimento de profunda paz ou uma profunda quietude interior que não estava sentindo quando começamos a aula? Em outras palavras, não tem essa confirmação da presença e do poder de Deus trazido à tona. Trouxe uma profunda serenidade interior. Ele não acalmou suas dúvidas e seus medos? Essas afirmações não lhe trazem uma segurança, uma certeza dessa presença? Oh sim, eu sempre soube
que Deus está sempre comigo, mas agora eu trago Sua presença à minha lembrança, à minha percepção consciente. Estou consciente de Sua presença. E você vê, leva apenas uns poucos dias ou semanas ou meses dessa prática para que de repente, ao final de sua meditação contemplativa, possa dizer obrigado, obrigado. E simplesmente ficar em silêncio por 30, 40 segundos, sem nenhum pensamento. Obrigado. Sentindo a presença. E você está agora tão cheio de paz. Você está agora em completa paz. E essa é a parte mais importante do seu dia. Esses 20 ou 30 segundos ao final de sua meditação contemplativa, após relembrar essas passagens. Bem, na verdade, você sabe o que está fazendo enquanto recitávamos essas afirmações? Estávamos praticando a presença de Deus. Estávamos declarando a presença de Deus. Estávamos lembrando a presença e o poder de Deus aqui e agora em nós mesmos. Dentro de nós, o Espírito e a presença de Deus. Essa é uma prática real da presença de Deus. Agora, ela pode tomar uma outra forma. Eu e meu Pai somos um. Filho, tu estás sempre comigo. Eu e meu Pai somos um. Aqui onde estou, Deus está. O lugar onde estou é Terra Santa. Aqui onde estou é Terra Santa. Posso estar lá embaixo numa mina ou lá em cima no avião. Posso estar no mar, posso estar numa frente de batalha. Mas simplesmente sei que o lugar onde estou é Terra Santa. Ô filho, tu estás sempre comigo. Eu e meu Pai somos um. Isso traz à minha mente a onipresença de Deus. Deus é toda a presença. E onde eu estou, onde você está, onde ele ou ela está, Deus está. Deus está aqui. Deus está aqui agora. Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração, mais perto do que minhas mãos e meus pés. Bem, agora isso é uma afirmação surpreendente. Perceba, receba, não faça dela um simples clichê. O que significa Deus está mais perto de mim do que minha própria respiração? Bem, nada está mais perto de mim do que minha própria respiração. A minha respiração é uma parte do meu próprio ser. Deus constitui o meu próprio ser. Deus é minha própria vida. Sem vida eu nada sou. Deus é a vida em mim. Então, não é de admirar que Deus esteja mais perto de mim do que minha própria respiração. Deus é a vida dentro de mim. Deus é minha própria vida. Deus é a vida que anima minha mente e meu corpo. Perceba Deus sendo a vida dentro de você. Deus é a vida. Deus é a única vida. Deus é o doador da lei e Deus é a lei. Aqui onde estou,
Estou debaixo da lei de Deus, porque estou habitando na palavra e deixando a palavra habitar em mim. E mal algum pode chegar ao meu lugar secreto. Eu e o Pai somos um. Agora, novamente, estamos praticando a presença de Deus. E observe como se torna fácil ficar sereno, ficar agora em silêncio por apenas 20, 30 ou 40 segundos, sem nenhum pensamento, com os ouvidos abertos para ouvir a pequena e serena voz silenciosa. Você precisa de 10 segundos de completo silêncio e sentirá a própria presença e o poder de Deus se movendo dentro de você. Assim, essa prática da presença de Deus se torna uma atividade de sua consciência. Ninguém realizou isso por você. Ninguém poderia realizar. Você precisa realizá-la você mesmo. E ainda assim, qualquer fruto que surja dela se originou de uma atividade da verdade em sua consciência e se originou da realização da presença de Deus em sua consciência. Deixe-me dizer-lhes que existe somente uma diferença entre o Filho de Deus que está debaixo da lei de Deus e o homem natural que não está debaixo da lei de Deus, nem realmente pode estar. Existe somente uma diferença e vai encontrá-la no capítulo 15 de João. Se habitar na palavra e deixar a palavra habitar em você, você é um com Cristo, com o seu Salvador, com seu Deus. Se não habitar na palavra e não deixar a palavra habitar em você, você é como o galho da árvore que é cortado e seca. Portanto, a única diferença entre uma pessoa que é vítima de cada uma ou de todas as circunstâncias da vida humana e a pessoa que tem domínio sobre cada circunstância da vida, a única diferença é essa: praticar a presença de Deus. A pessoa que habita na realização da presença de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, está consciente da atividade de Deus operando em sua consciência constantemente. A pessoa que está vivendo uma vida humana ordinária, mesmo que vá à igreja 1 ou 2 vezes por semana, está separada de Deus, porque ser conscientemente um com Deus e estar debaixo da graça de Deus significa orar sem cessar. Significa que não deve existir, que deve existir poucos minutos no dia ou da noite quando você não está praticando conscientemente a presença de Deus. Esse tempo da prática da presença deve se tornar constante, constantemente realizando a presença de Deus. E essa prática da presença de Deus é uma forma de meditação contemplativa. Está contemplando a perfeição divina. E ela nos leva ao próximo passo, que é a habilidade de nos sentarmos em completa paz e trazer Deus à nossa consciência. Fala, Senhor, teu servo ouve. Então,
Não leva muito tempo para que sinta uma respiração profunda ou algo dentro de você que traz um sorriso à sua face. E você sente que Deus está em cena. Você vê então por que a mensagem do caminho infinito é única? Ela não alega ter qualquer poder mágico. Não alega que tem a exclusividade de Deus. Não alega que tem qualquer ensinamento que vai libertá-lo miraculosamente. O caminho infinito simplesmente mostra como praticar a presença de Deus através da meditação e lhe explica algumas leis espirituais específicas que, se as incorporar em sua consciência, elas irão funcionar para você. Porém, em caso contrário, permanecerão nos livros, continuarão sendo apenas teoria. Em outras palavras, é como a Bíblia. Tantas pessoas veem a Bíblia como um livro sagrado. E não tem nada de sagrado sobre ela no sentido físico. Nesse sentido, é apenas um livro, letras impressas no papel. E isso não é sagrado. A parte sagrada da Bíblia é a mensagem. Não é sagrada enquanto está no livro. É sagrada somente quando você retira a mensagem da Bíblia e a traz para a sua consciência e habita na palavra e deixa a palavra habitar em você. Você pode carregar o livro em seu bolso para sempre e não será sagrado. O propósito da Bíblia é lhe transmitir uma mensagem de Deus, ou muitas mensagens de Deus, para que as traga para a sua consciência e viva essas mensagens completamente. Não estou inventando nada disso. Tudo isso está no Velho e no Novo Testamento. Ele manterá em perfeita paz aqueles cujas mentes estão em Deus. Ou, não confieis em vosso próprio entendimento. Reconhece-o em todos os vossos caminhos e ele vos concederá paz. Se habitar na palavra e deixar a palavra habitar em você, dará frutos ricamente. Você vê, o caminho infinito não alega que faz milagres por ele mesmo. Na realidade, ele lhe mostra as Escrituras e lhe mostra como viver as palavras das Escrituras e deixar as palavras das Escrituras viver em sua consciência para que a palavra de Deus possa ser realizada em sua vida. O homem não viverá de pão somente, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Agora, onde está a palavra que procede da boca de Deus que vai lhe fazer qualquer bem? É a palavra que você ouve, a palavra que recebe dentro de você, a palavra que mantém em sua consciência. Se viver com cada uma dessas passagens em sua consciência, estará vivendo pela palavra de Deus. Precisa sempre se lembrar de que o homem não deve viver de efeitos somente, mas de cada palavra que
tem em sua consciência, de cada palavra de Deus a que se apega, cada palavra que vive e que deixa viver nele. E então, você pega essas passagens das Escrituras, passagens que preenchem cada página da literatura do caminho infinito e aprende a viver nelas e aprende a deixá-las viver em sua consciência. Assim, muito em breve, estará vivendo de cada palavra que procede da boca de Deus. Você logo descobrirá que é a palavra de Deus em sua consciência que realiza a cura para você mesmo e para os outros. Descobrirá que a palavra de Deus em sua consciência está transformando sua vida. Precisamos ser renovados através da transformação da nossa mente. Precisamos ser transformados pela renovação das nossas mentes. Em outras palavras, precisamos começar a preencher nossas consciências com a palavra de Deus. Isso é praticar a presença de Deus. É o contínuo reconhecimento de que eu, por mim mesmo, não sou coisa alguma. Mas pela graça de Deus, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro de todas as riquezas celestiais. Isso é praticar a presença de Deus. Isso é uma meditação contemplativa e ela nos leva ao estágio final, onde encontramos Deus face a face, onde temos uma experiência real da presença de Deus. Um desses dias, você vai aprender um grande segredo. Deus não está na turbulência do mundo. Deus não está em qualquer pecado. Deus não está em qualquer doença. Deus não está na morte. Deus não está em tirano algum. Deus não está em mal algum. Isso significa que nada disso tem poder. Deus está na pequena e serena voz silenciosa. E se você realmente acredita que Deus é a solução para o seu problema, tenha Deus em sua consciência. Como pode ter Deus em sua consciência? Deus está na pequena e serena voz silenciosa. Aprenda a estar sereno e saiba que eu, o Espírito de Deus no centro do seu ser, sou Deus. Reverta o que lhe foi ensinado como oração e reconheça o que conhecemos como a mais elevada forma de oração. E essa forma é: o homem não ora, ele abre a si mesmo para que Deus possa orar nele. Eu não sei como orar, não sei pelo que orar, portanto, deixo o Espírito de Deus testemunhar com o meu espírito e simplesmente fico quieto e deixo que esse contato aconteça. E isso, para mim, é oração. Falar a Deus não é oração. Pedir coisas a Deus é não dar honra a Deus. Esperar que Deus faça alguma coisa hoje que não fez ontem não é oração. Esperar que Deus faça alguma coisa por você que não esteja fazendo por cada santo e por cada pecador não é oração. Mas oração é simplesmente reconhecer que não sabe como orar,
Reconhecer que não sabe para onde ir ou de onde vir. Reconheça isso. Reconheça que tem orado por anos e anos e não alcançou o reino de Deus. Então agora diga: ok, Pai, eu ficarei quieto, deixarei que teu Espírito possa interceder com o meu espírito para que possa estar consciente de tua palavra. E assim é, vivemos por cada palavra que procede da boca de Deus. Como pode fazer isso se você não está ouvindo? Como pode fazer isso se está ocupado falando com Deus, dizendo a Deus, tentando influenciar Deus? Compreenda que Deus não pode ser influenciado e que Ele quer, é seu maior desejo, lhe conceder o reino, lhe conceder todo o bem. Então precisa aprender a se aquietar e receber a palavra que procede da boca de Deus. E somos ensinados que quando Ele faz soar a sua voz, a terra se derrete. Não fala coisa alguma sobre eu fazendo soar a minha própria voz. Diz que quando Ele faz soar a sua voz não é a minha. Assim, minha função é ficar quieto, sereno, confiante e deixar Deus fazer soar a sua voz. E então, a voz de Deus entra em minha experiência. E toda essa terra do erro, a montanha do erro, a montanha da ilusão se desmancha. Em outras palavras, seja receptivo, seja responsivo, seja humilde. Seja humilde o suficiente para saber que não sabe como orar. Como posso saber e como você pode saber qual é a vontade de Deus para você ou para mim amanhã de manhã? Você sabe como você gostaria que fosse. Isso eu sei. Mas você tenha realmente uma conexão com Deus para que possa saber qual é o plano maravilhoso de Deus para você, ou para esse mundo, ou para esse grupo? E a resposta é que você não sabe, assim como eu também não sei. Existe somente uma forma de sabermos, e essa é dizer: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Portanto, não tentarei dirigir Deus, ou influenciar, ou pedir coisa alguma a Deus. Eu simplesmente fecharei meus olhos e direi: que tua vontade, tua perfeita vontade, seja feita na terra como no céu. Eu descansarei e dormirei essa noite e acordarei pela manhã na certeza de que abrir a minha consciência para que a tua vontade seja feita em todos os aspectos da minha vida, em todas as coisas que fizer, pois seguirei qualquer direção que receber de ti. Então fique em silêncio para ouvir. Eu sei que é fácil dizer: quero que seja feita a tua vontade. Porém, sei também como é difícil se render à vontade de Deus. Mas não sinta dessa forma. Não se sinta dessa forma. Mantenha-se receptivo à vontade de Deus. Você não tem nada mais importante para fazer do que deixar a vontade de Deus ser feita em você. Porque a vontade de Deus para você
é vida eterna, harmonia eterna, abundância infinita, graça infinita, infinita paz. Essa é a vontade de Deus. Houve um tempo quando muitas igrejas ensinavam que Deus era a fonte de ambos, o bem e o mal. Entretanto, isso não é verdade. Hoje, todo ministro iluminado sabe que isso não é verdade. Que Deus nunca visitou a iniquidade em pessoa alguma. Que Deus nunca destruiu a vida de pessoa alguma ou permitiu que pessoa alguma ficasse doente ou que ficasse em necessidade alguma. Toda pessoa iluminada no caminho espiritual sabe que Deus é muito puro para testemunhar a iniquidade e que conhecê-lo corretamente é vida eterna. Portanto, se você entregar a si mesmo a Deus, você não vai estar dizendo que tua vontade seja feita em mim, e se for tua vontade que eu esteja doente, e se for tua vontade que eu seja pobre, obviamente eu serei pobre. Isso é uma forma ultrapassada de teologia que provavelmente desapareceu juntamente com os puritanos, porque sabemos, sem nenhuma sombra de dúvida, que a natureza de Deus é amor. Deus é perfeito amor. Deus quer lhe dar o reino. Deus quer lhe dar abundância, saúde e vida. Agora, naturalmente, esse segredo nunca teria sido perdido, porque durante todo esse tempo em que as pessoas estavam sendo ensinadas que Deus pune as pessoas trazendo-lhes doenças e morte em acidentes, durante todo esse tempo, todas as pessoas tinham o Novo Testamento, o qual diz que tudo isso é mentira. O ensinamento de Jesus Cristo é muito claro. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai não é que esteja doente, nem velho, nem morto, nem faminto. Ele veio para curar os doentes e levantar os mortos e alimentar os famintos. E você sabe o que mais? Durante todo o tempo em que as igrejas estavam excomungando as pessoas por seus pecados, Jesus estava dizendo: eu vim para perdoar 70 vezes 7. Você vê o que precisa arrancar? Precisa arrancar de sua mente a ideia de um Deus que a todo tempo está vigiando suas faltas para castigá-lo. Essa pergunta parece dizer: seria correto dizer que você é um místico cristão? Bem, eu não sou esse tipo de cristão. Se você puder pensar que o Mestre revelou a verdade sobre Deus e deixar o Cristo, ou Filho de Deus, o Messias que está no centro do seu ser, meu Pai e seu Pai, curar os doentes, ressuscitar os mortos, alimentar os famintos e perdoar os pecadores, você pode me chamar de cristão. Mas se não pode aceitar isso, eu não posso aceitar o título de cristão, porque o meu conceito do cristão é um seguidor do ensinamento do Mestre. Esse ensinamento que diz que conhecer Deus corretamente é vida eterna. E se eu conheço Deus corretamente, não posso ser atingido por pecado, doença, morte, pobreza, limitação. E se eu humanamente errar, somente serei castigado enquanto não me arrepender do meu pecado. No momento em que, como a mulher apanhada em adultério ou o ladrão na cruz, eu puder dizer: Pai, eu sei agora
quão errado eu estava. Nesse mesmo instante, eu posso ouvir o Messias dentro de mim dizer: teus pecados te foram perdoados. Vai e não peques mais. Você vê? Tudo depende do que você chama cristão. Ser um cristão no sentido de aceitar a revelação de Jesus Cristo. Nesse sentido, é bom ser cristão. Muito bom. Não existe uma revelação mais elevada na Terra do que a natureza de Deus como amor, como sabedoria, onisciência, onipotência, onipresença. Não existe um ensinamento mais elevado do que a revelação de que se você habitar na palavra e deixar a palavra habitar em você, dará frutos ricamente. Não existe um ensinamento mais elevado do que a revelação. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Não existe um ensinamento mais elevado do que se eu amar ao meu próximo como a mim mesmo, estou amando a Deus. Você vê, existem muitas pessoas que acreditam que amam a Deus. Muitas declaram que amam a Deus, mas são mentirosas. Por quê? A Bíblia as chama de mentirosas. Se você diz que ama a Deus a quem nunca viu e não ama seu irmão que você vê, você é um mentiroso. Como pode amar a Deus sem amar os homens, quando o único Deus que existe é Deus e o homem em unidade? Como poderia existir um Deus separado e à parte do homem, quando o homem ele mesmo é a própria manifestação de Deus, a própria expressão, o próprio Deus em expressão, o Deus Filho, não o Deus Pai? Portanto, a menos que tenhamos amor ao homem, o amor que nos capacita a orar pelo pecador, pelo inimigo, o amor que nos capacita a perdoar 70 vezes 7, o amor que não apenas quer garantir o bem para nossas crianças, mas para todas as crianças, se não tivermos esse amor impessoal, não podemos dizer que somos cristãos, porque o completo ensinamento do Mestre foi o amor e, mais especialmente, amar o homem e, através desse amor, provar seu amor a Deus. Muito obrigado.